E o José falando do Memórias Póstumas do Brás Cubas, né? Tem. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que esse é um dos que eu tinha também separado. Memórias Póstumas de Brás Cubas, realmente, olha lá. É um início muito interessante com a ironia característica do Machado, né? Olha, algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se pôr em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Começa a ironia do mestre, né? Suposto o uso vulgar seria começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. O Machado já está dando aqui uma lição, ou seja, abra com o inusitado. Abra com o que é interessante. Ou seja, ele começa contando da morte. Muito bom, né? Ó, temos aqui o Isaac Amor. As menininhas com a faca no torturado foi bem marcante para mim e as consequências daquela primeira cena percorrem a história toda. Verdade. Esse início não só é chocante, como exatamente essa cena é crucial, né? Ela vai repercutir na história inteira. Perfeito, Isaac. Muito bem lembrado. É isso mesmo. Também a primeira cena não pode ser gratuita. Você começa assim com um negócio extravagante e aí não tem nada a ver com o resto da história. Não. Tem que ser super integrado. E você deu um exemplo perfeito, muito bem integrado. Eu não gosto de inícios em que o autor só apresenta o personagem. Principalmente aqueles inícios com clichês do personagem acordando. Não, o personagem acordando é só se ele acordou uma barata gigante. Senão não dá. Não dá. Realmente. Tirando o Gregor Samsa. Não dá. Você precisa surpreender o leitor. Então, rotina, fuja dela. Você não vai descrever a rotina do personagem de jeito nenhum. Então, isso é como não interessar. Temos bem. Aqui a Isa Artagão. Fiz isso num livro meu. A protagonista começa a história vestida de sereia na cela da carceragem, aguardando a audiência de custódia. Isso! Bom! Muito bom! Que cena interessante! Esse é um dos jeitos de abrir. Você abre com uma cena interessante. Não é exatamente ação, mas é uma cena interessante. Conta pra gente os serviços que você presta. Pessoas, eu faço leitura crítica, analisando os prós e os contras de originais. Eu dou mentoria para quem está escrevendo biografia ou não ficção. E eu dou consultoria, tiro dúvidas cruciais sobre mercado editorial. E você, Sidney? Eu produzo o livro. Você escreveu o seu livro está lá no Word, está lindo, joiado, está na hora de você transformar ele num livro. De verdade, e não só um texto de Word. Eu faço a capa, faço a diagramação, faço a revisão do texto, faço a diagramação, inclusive, Laura, eu faço a diagramação tanto para o impresso quanto para o e-book, coloco o livro nos principais marketplaces, nas principais lojas online, a versão impressa, coloco o seu e-book na sua própria conta na Amazon, para você receber os royalties de cada venda diretamente na sua conta bancária, do e-book especificamente, né? Faço documentação, revisão do texto, faço todo o processo de produção do livro. Você vai me entregar os textos no Word e eu vou entregar ele impresso na sua casa. Uma outra forma de abrir, além da ação, é dando uma ideia sugestiva. Alguns romances, alguns livros, eles não são propriamente de ação. Às vezes eles são mais literários, eles estão considerando uma ideia, vão fazer uma consideração de um tema qualquer. Então, no início, pode-se dar uma sugestão de para onde a história vai, o que vai considerar. Então, eu peguei dois aqui para dar um exemplinho diferente. Esse aqui é O Homem que Amava Cachorros, do Leonardo Padura, que abre assim, ele abre com uma citação. Londres, 22 de agosto de 1940. A Rádio Londrina comunicou hoje. Em um hospital da cidade do México, morreu Leon Trotsky, em consequência de uma fratura de crânio, resultante de um atentado perpetrado no dia anterior por uma pessoa do seu círculo mais próximo. Então a gente já sabe, essa história vai falar do Trotsky, de fato. É uma história em cima do assassinato do Trotsky. Então, ele já dá
O tom é assim, não é uma história delirante de ação, não é uma história de correrias, tal, é uma história lenta, construída, mas a abertura já diz para onde vai, né? Então, é um início para quem se interessa por esse acontecimento, né? Quer saber um pouco mais disso, já sabe, tá, a história vai levar para isso. Olha, esse aqui é uma espécie de uma ficção alternativa, né, de possibilidades. Não chega a ser bem uma ficção científica, mas é um pouco. Desse Ian McEwan, que é bem literário. É um autor britânico. Eu desconfio que ele morreu ontem, mas não tenho bem certeza. Mas ele abre assim essa história dele. Era uma aspiração religiosa abençoada pela esperança. Era o santo graal da ciência. Nossas ambições eram tão sublimes quanto mesquinhas. A realização de um mito da criação, um monstruoso ato de amor próprio. Então, a gente já sabe, vai falar de ciência, vai falar de criação, vai falar de alguma coisa que tem a ver com criar algo através da ciência. Você veja, você pode até começar num jeito que não seja um tapa na cara, mas dando uma ideia do tom da história e para onde você vai levar. Se você é super fiel, super interessante, as pessoas vão dizer, tá, eu quero saber o que esse autor vai dizer disso aqui, eu quero seguir essa história. Tá? Então a ideia sugestiva pode ser também um bom começo. Diga, Sidney, o que as pessoas... E a Cici falando aqui, eu tenho o início previsto de uma história que começa no engarrafamento e a personagem tem um ataque de ansiedade e acaba no desespero, nocauteando um personagem que está de férias no trabalho de resgate. Tá bom. Isso é começar com ação. Direto à ação e já dando a dica de como é o personagem, né? Muito bem. Muito bem. Querendo, gente, reproduzam, né? Olha, a Maga de Moraes reproduziu. Marcelo Neri está dizendo o Outono da Carne Estranha, do Ayrton Souza, começa bem. Diga como começa, tá, Marcelo? Que a gente lê aqui. Quer ler o começo do Moby Dick? É clássico, né? Chame-me simplesmente Ismael. Aqui há alguns anos não me peçam para ser mais preciso. Tendo me dado conta de que meu porta-moedas estava quase vazio, decidi voltar a navegar. Tem alguns começos que realmente são clássicos, né? Esse Chame-me Ismael, né? Ou Chame-me simplesmente, Call-me Ismael, é um começo clássico, uma primeira linha que as pessoas consideram bem, bem interessante. E esse personagem falando com o leitor puxa, dá o tom da história e puxa para, né, falar, vou falar de navegação, vou falar de algo assim, uma aventura, com um personagem que está sem dinheiro. E o Pedro aqui, o Pedro José Gomes, reserva o primeiro capítulo para apresentar o antagonista, o que ele quer que o levará até onde o protagonista vive. E daí a história começa. O problema é que acho que ficou maduro demais para um público jovem. Só vendo, né, Pedro? Teste com leitores beta. Você abrir com o antagonista é uma ideia. Mas o antagonista, então, aí você tem que dar bastante espaço para ele na sua história. Ele não pode só estar lá no início, né? O começo ele tem que ser fiel à história, tanto em tom quanto em conteúdo. Gente, uma outra coisa que é muito boa de colocar no início é indicar para onde a história vai. Então, é isso que, por exemplo, esse aqui do Homem que Amava Cachorros faz também. Dar uma dica. Essa história vai para esse lugar aqui. Essa história é interessante também dar o tom da história. Então, logo na primeira linha e confirmado no primeiro parágrafo, você tem que dar o tom. Se a história é dramática, se ela é irônica, que nem o Machado de Assis, ele já começa com ironia na primeira linha, né? Se ela é romântica, né? Você pode começar com uma cena romântica. É importantíssimo você dar a dica para o leitor. Essa história aqui é nesse tom, nessa tessitura,
e ela vai para esse lado aqui. Então ela vai ter uma aventura, ela vai ter uma, sei lá o quê. Ó, vou ler um outro início que dá uma dica do tom e para onde vai. Pergunte ao Pó, do John Fante. Uma noite eu estava sentado na cama do meu quarto de hotel, em Bunker Hill, bem no meio de Los Angeles. Era uma noite importante na minha vida, porque eu precisava tomar uma decisão quanto ao hotel. Ou eu pagava, ou eu saía. Era o que dizia o bilhete que a senhoria havia colocado debaixo da minha porta. Um grande problema que merecia atenção aguda. Eu o resolvi, apagando a luz e indo para a cama. Muito bom, hein? Tá dado o tom. Vejam, aí você já sabe o personagem, sabe onde ele tá, né? E sabe meio que para onde vai isso daí. Diga, Sidney, quais são os comentários? Ó, e o... Oh, meu Deus, correu de novo? Não, peraí, achei. Ó, o Luther Nogueira, que é uma pessoa linda, membro do canal. O meu prólogo acabou lembrando o início de Game of Thrones, pelo que os leitores beta disseram. Só porque tem uma torre e o povo sai sendo puxado por alguma coisa nas sombras. Luther, assim, você não precisa acreditar no que os leitores beta dizem ipsis literis, ou seja, exatamente, mas você pode ver se tem algum problema que eles perceberam e não souberam identificar, tá? Então, se disseram que é parecido com algo, talvez haja clichês, né? Talvez alguma coisa assim. Em geral, leitores têm isso. Eles dizem, não gostei disso, blá, blá, blá. Em geral, blá, blá, blá não importa, mas o não gostei importa. Então, você vai lá e dá uma olhada de raio-x para ver se tem algum problema. Clichê é problema. Clichê logo na abertura é uma desgraça. Fujam, fujam, fujam.